Paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, em todos os tempos e em todos os lugares, por toda a ira de Deus Pai nosso, até os confins da terra, e aqui, dentro da casa de Deus, o santuário de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Espírito Santo, a voz do Espírito da Palavra de Deus. Deus quer falar aos corações. Ouça mais uma mensagem desta série tão abençoada de mensagens, que é conhecer a verdade e ser liberta a pessoa. O tema da mensagem de hoje vem nos falar: ensina a criança no caminho certo, no caminho da bondade, da retidão, da verdade. Amados irmãos, estamos usando a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. É essa versão. Façamos a leitura do que Deus vem nos falar em Provérbios, que é sentença de Deus, capítulo 22, verso 6. Deus ele nos fala: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e quando for idosa, ela não vai se afastar deste caminho. Porque ela vai lembrar. E se a pessoa tiver temor, que é o respeito e obedecer a Deus, ela não vai afastar do caminho. Depende do temor, o livre-arbítrio. Amados irmãos, quando Deus fala ensina a criança, educa a criança no caminho, orienta a criança no caminho da verdade, da bondade, sabe? Falar e fazer, amados. Isso é ensinar a criança no caminho. Falar à criança: não faça isso, e ela vê que você está falando e que você faz de acordo com aquilo que você fala. Criança não fuma, nunca fuma. Criança, se alguém te oferecer qualquer tipo de droga, bebida alcoólica, não aceita. Ela vai ouvir você falando e vai ver, vai prestar atenção que você fala, mas que você não faz. Viu? Que você não faz. Amados, isso é um exemplo maravilhoso na prática. É falar e proceder, fazer de acordo com aquilo que você fala. Isso é ensinar a criança no caminho. Não devemos ensinar a criança o caminho. Não. Porque quando ensinamos a criança o caminho, nós estamos fora do caminho. Criança não fuma. Está ensinando a criança o caminho, mas a pessoa está fumando. Ela fala, mas ela não faz. Isso é ensinar o caminho. Mas Deus fala: ensina a criança no caminho. Agora, amados, quando Deus fala ensina, que educa, orienta, a criança, porque quando ela tiver adolescente já é complicado, fica difícil. Porque o adolescente, muitas das vezes lá na escola, e vocês sabem que tem muito disso, tanto nas escolas particular, municipal, estadual, tem uns coleguinhas que, lá em casa quem manda é eu faço. Você é bobão demais, na sua casa você faz o que seu pai quer? Não, na minha casa meus pais fazem o que eu quero, quem manda é eu, sabe? Eu faço assim, assado. Aí a semente foi plantada. Amados irmãos, então temos que ensinar a criança quando ela é pequena, sabe? Quando ela está sendo moldada, certo? Alicerçada. Tem que alicerçar ela na verdade. Porque quando ela chegar lá na escola, que alguém for falar isso para ela, falar: não, mas isso não é certo, não. A palavra de Deus ele fala na palavra dele, sabe? Honrar pai e mãe. O que é honrar? É respeitar. É amar, é respeitar, obedecer. Honra. Procura o significado dessa palavra honra. Então temos que ensinar a criança, quando ela ainda é criança, quando ela está sendo fundamentada, sabe? Quando ela pode ser fundamentada, orientada, educada na verdade.
Amados irmãos, aqui está um conselho, sabe, de Deus, um aviso de Deus, uma instrução de Deus, um mandamento de Deus que é maravilhoso. Enquanto é tempo, ensina a criança no caminho, viu? Agora vamos ver o que Deus quer nos falar em Tiago, capítulo 1, verso 22. Amados irmãos, aqui em Tiago, capítulo 1, no verso 22, Deus fala para nós: tornai-vos, para nós passar a ser, se já não somos, para a gente passar a ser praticantes da palavra dele e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Não, é ouvir, acreditar e colocar em prática. Porque você ouve, você acredita, mas não pratica, o seu acreditar, a sua fé, porque fé e acreditar é a mesma coisa. O seu acreditar, a sua fé é morta. Por que morta? Porque não opera nada. Ela é inoperante, ela não opera nada, então ela está morta. Então você tem que ouvir a palavra, tem que acreditar na palavra, meditar, entendeu? De acordo com os ensinamentos da palavra, meditar nos ensinamentos e praticar o que a palavra fala, sabe? Para nós fazermos, amados irmãos, porque é bom para nós mesmos. Tecemos aqui agora uns comentários. Amados irmãos, quando formos em loco, né? Naqueles locais, ajudar alguém em suas necessidades de alimentos, roupas, brinquedo para as crianças, né? No Dia das Crianças, no Natal, que a gente não deve levar para lugar, ponto de coleta nenhuma da cidade. Não, a gente que tem que ir e levar nossas crianças para elas estarem vendo essas boas atitudes e aprender com os pais, né? Com os avós, com os tutores da vida, não é verdade? Então, devemos aproveitar todas as oportunidades e levar conosco nossos filhos, né, netos, as crianças que pudermos levar, para dar o bom exemplo na prática. Isso é ensinar a criança no caminho. Isso é ensinar a criança no caminho. É falando e fazendo, falando e praticando. Amados irmãos, entenda que não é certo levar alimentos, roupas usadas para a igreja. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Aí você pode perguntar por quê? Sabe? Não deve ser assim, mesmo porque algumas, né, irão pegar as roupas doadas e fazer bazar. Vender o que foi doado para doar. Eles vão fazer bazar para vender, nem que seja mais barato, vão vender o que foi doado para doar. Doar, não é para vender, não é para alugar, não é para emprestar. Entendeu? Tem ou não tem? Catolicismo faz isso. Igrejas evangélicas, muitas fazem isso. Não vou dizer todas, mas tem muitas que fazem. Pare e pensa, amados irmãos. Que tal vocês mesmos irem em loco, lá naqueles lugares que precisa, sabe? Aquelas famílias que estão lá nas periferias, na periferia das cidades, grandes ou pequenas, toda cidade tem. Que tal vocês mesmos irem levar ajuda aos que precisam? Amados, leva as crianças também, para elas estar vendo, ficar registrado na alma delas essas boas ações, boas atitudes, prática de bondade, prática. Assim estaremos ensinando as crianças no caminho da bondade, falando e praticando o que se fala. Sabe o que Deus fala para nós aqui em Provérbios, capítulo 19, verso 17? Façamos a leitura. Olha que Deus fala para nós. Qualquer pessoa, quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta. E este lhe paga o seu benefício, ele paga, ele vai recompensar. Você vai ter recompensa por essa atitude. Qualquer pessoa se compadece. Vamos falar assim, ó, a pessoa que ajuda ao pobre, que assiste ao pobre em sua necessidade.
A pessoa que ajuda o pobre na sua necessidade, ao Senhor a pessoa está emprestando. E Deus lhe paga o benefício. É maravilhoso, que promessa maravilhosa. Agora façamos a leitura também aqui em Provérbios. Provérbios é a sentença de Deus. Olha o que ele fala aqui em Provérbios capítulo 28, no verso 27. O que dá ao pobre, não terá falta, não terá falta. Então Deus não está falando o que empresta, o que aluga, o que vende, não. O que dá, a pessoa que dá ao pobre, não terá falta. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo não, viu, amados? Vai lá, faz com amor, com coração, com boas intenções, porque Deus ele sabe de tudo. Você não terá falta, porque Deus vai te assistir. É dando que se recebe. Percebe isso? Então, aqui para concluir, amados irmãos, vocês deixem seus comentários, faça seus comentários, registre seus comentários nos comentários dos vídeos, das mensagens. No Dia das Crianças e no Natal, vá você e seus filhos onde precisa e leva a sua ajuda. Não terceiriza essa atitude, irmãos. Aproveita as oportunidades e leva seus filhos para eles estar vendo. Ensina a criança no caminho. É falar e praticar. A criança, ela precisa ouvir, e ela precisa ver. Aí você está educando, ensinando a criança, orientando a criança no caminho. Entenderam? Amados irmãos, eu, a Maria Los Angeles que vos fala, profetiza em missão cristã. Boca de Deus, porta-voz de Deus na pessoa do Espírito Santíssimo de Deus Altíssimo. No amor verdadeiro e duradouro de Deus Altíssimo, que Ele é Pai e Ele é nosso, sempre em um nome santo e muito poderoso do nosso irmão maior, do Senhor Jesus, o Cristo de Deus Pai, nós nos despedimos abençoando todos aqueles que acreditam em Deus, acredita na palavra de Deus, acolhe a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, examina a palavra de Deus, pratica os santos mandamentos da palavra de Deus, compartilhe as mensagens que é o ID do Senhor Jesus Cristo. Amados, vocês não vão ficar sem a sua recompensa se vocês compartilhar as mensagens, porque a palavra de Deus, ele nos fala, tudo que nós plantarmos aqui na terra nós vamos colher. Planta a verdade nos corações, compartilhe as mensagens, carimbe esse joinha aí, porque o aplicativo YouTube, que é uma bênção, ele valoriza muito a quantidade de gostei. Então carimba aí o joinha. Amados, faça isso enquanto é tempo, amanhã pode ser tarde demais, tá bom? Beijos no coração de todos vocês, até a próxima, tchau, tchau.